Aviso de gatilho. Este mini documentário contém relatos que abordam temas sensíveis, incluindo violência de gênero, abuso sexual, violência doméstica e tentativas de assassinato. O conteúdo pode ser perturbador e gerar reações emocionais intensas. Recomendamos a discrição do espectador, especialmente para aqueles que têm vivenciado ou sido impactados por essas situações. Se necessário, procure apoio psicológico ou emocional. Caso você sinta que não pode assistir esse conteúdo, considere interrompê-lo e buscar ajuda. Conheço várias histórias de violência, mas vou resumir a história da minha vida. Tenho 27 anos e vivi toda a minha infância vendo minha mãe ser agredida. Eu era pequena, mas lembro bem, e fico muito triste ao recordar. Presenciei meu pai batendo muito na minha mãe. Qualquer coisa era motivo para ele maltratá-la. E ela sempre aguentou firme. Mesmo sendo espancada, ela nos dizia para mim e para meus irmãos: quando vocês forem um pouco maiores, vou me separar do pai de vocês. Ele bebia muito. Um certo dia, quando eu tinha 8 anos, ele foi visitar minha avó e bebeu muito com o meu tio. Eles entraram no carro comigo, mesmo estando muito bêbados. Quando chegamos em frente à nossa casa, eles viraram o carro e eu machuquei bastante o rosto no vidro. Minha mãe saiu correndo desesperada, pois tinha pedido a ele que não bebesse estando comigo. Naquele momento, minha mãe me pegou nos braços e deu um ponto final em todo o sofrimento que havia suportado nos mais de 25 anos de casamento com ele. Hoje, minha mãe está casada e vive bem. Meu pai também é casado, mas a diferença é que ele é meu vizinho. E pelo que eu ouço, está pagando por todo o mal que fez a minha mãe. Ele vive com uma mulher que é tudo aquilo que ele foi para nós. Eu não falo com ele, mesmo ele morando perto. Não o procuro, já o perdoei, mas não mantenho convivência, porque alguém que deveria ter cuidado de mim durante toda a minha infância acabou me traumatizando. Sofri violência doméstica durante meu casamento de 15 anos. Passei por agressões e tinha muito medo de denunciar, além de sofrer violência psicológica. No dia 22 de agosto do ano de 2023, por volta das 9h30, eu estava em casa com meus 5 filhos lindos. Ele havia bebido muito e já havia me agredido muito. Me ameaçou e disse que iria me matar naquela noite. Tive coragem de denunciar e chamei a polícia. Quando eles chegaram, ele estava em cima de mim com as mãos em meu pescoço, tentando me matar. Ele foi preso em flagrante. Na audiência que aconteceu no dia 27 de agosto, o juiz o declarou culpado, e ele foi condenado a uma pena de prisão em regime fechado. Graças a Deus, a justiça foi feita, estou recebendo consultas psicológicas e consegui me libertar desse inferno após 15 anos de sofrimento. Agora estou reconstruindo minha vida aos 37 anos. Conheço uma mulher que era agredida pelo marido. Ele nunca a respeitou e a batia apenas porque sentia prazer de fazer isso. Ela tinha muito medo dele, temia que ele machucasse os filhos. Mas um dia ela foi perdendo o medo e ligou para a polícia, mas acabou que não deu em nada. Então ela achou melhor se afastar de todos. Ela se escondeu com seus filhos e, quando já estava muito feliz, encontrou o ex-marido novamente. Ele disse que ia matar ela e os filhos, o que deixou muito preocupada. Mesmo assim, ela foi forte e não desistiu de colocá-lo na cadeia, porque lugar de homem covarde é na cadeia. No fim, ele pagou por todo o mal que fez. Tem uma conhecida que tinha um bar, e o marido dela sempre a agredia após os bailes. Uma vez, quando ele foi para Passo Fundo, ele bateu nela, jogou uma lata de cerveja e a deixou desmaiada. As pessoas que estavam presentes, ao voltarem para Alegrete, comentaram o ocorrido. Mas ela não se lembrava de nada. 2 semanas depois, eles beberam novamente e ele o agrediu, mais uma vez, perseguindo-a pelo bairro quando conseguiu alcançá-la. Ele a espancou tanto que achou que havia matado. Enrolou o corpo em um lençol, deixou em frente a um pátio da casa, cobriu com uma coberta. Quando ela acordou, decidiu denunciar o marido. No entanto, ainda continuava casada.
Se você sofre alguma agressão física, denuncie. Se sofre alguma agressão emocional, denuncie. Não aceite, não se cale. Em 1994, conheci um rapaz. No começo era muito bom, mas depois ele começou a ter atos agressivos, me maltratar e me bater. Eu não podia ter contato com ninguém. Comecei a trabalhar no restaurante das 5 da manhã à meia-noite. Eu vinha em uma Kombi da empresa com os colegas, rindo e conversando. E ele não gostava. Cada vez que eu voltava rindo com os colegas, isso era motivo para ele me bater. Ele me abusava verbalmente, psicologicamente e sexualmente. Eu sofria violência todos os dias na frente dos filhos dele. Com o tempo, engravidei, mas ele dava chute nas minhas pernas e na barriga, para que eu perdesse o bebê. No entanto, eu dei à luz no dia 5 de novembro de 1994. Tive que deixar a criança no hospital, porque se eu chegasse com ela em casa, ele poderia matar eu e a bebê. Comecei a tomar atitudes para me afastar, não permitindo que ele chegasse perto de mim para me maltratar. Sempre que ele tentava me bater, eu chamava a polícia. Decidi ir embora com meu irmão para Porto Alegre. Depois de um tempo, ele foi assaltar um senhor na rodoviária e esfaqueou o homem por causa de um guarda-chuva. O senhor se recuperou e buscou justiça. Então ele viu o agressor bêbado na praça e deu 9 tiros nele, e um na nuca, que foi o fatal. Depois disso, eu voltei para minha cidade natal, Alegrete, e termino dizendo que não devemos permitir que os homens nos agridem, só por sermos mulheres. Devemos ser amadas e cuidadas e não agredidas. Conheço uma menina que amava seus irmãos e confiava muito neles. Talvez essa confiança tenha afetado essa história. Ela tinha 6 ou 7 anos de idade. Era muito alegre e estava sempre rindo. Amava brincar e era uma criança muito feliz. Em um certo dia, ela foi visitar os irmãos. Mas sua irmã estava viajando. Estava em casa somente o irmão. O irmão sabia que ela gostava de jogar no celular, e ele usou isso contra ela. Ele estava deitado e ela queria jogar no celular dele. Ele falou que, se ela quisesse jogar, então ela teria que deitar com ele. Então ela deitou com ele e ele abusou dela. Mas como era muito pequena e não sabia que era errado, isso aconteceu mais de uma vez. Só parou depois que ela cresceu. Ela nunca falou para ninguém e sempre conviveu com ele na família. Entre 2019 e 2020, fui abusada pelo pai da minha prima, por parte de pai. Tudo começou com presentes e roupas. Na época, eu não percebi os olhares de maldade dele, mas fui crescendo e percebi que ele me olhava de uma forma diferente. Até que um dia eu estava na casa da minha prima e ele chegou de fora. Minha prima foi ao mercado e me deixou sozinha com ele. Ele, ela não sabia que ele era assim. Ele foi atrás de mim, eu me escondi no banheiro e ele foi atrás. Me tranquei lá e não saí enquanto a minha prima não voltasse. Ele tentou entrar várias vezes, mas não conseguiu, até que uma vez, lá fora, no interior, ele me forçou a beijá-lo. Depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma. Conheço a história da mãe de uma menina que é agredida pelo padrasto dela. Um dia eu vi o padrasto batendo nela, com socos, tapas e puxões de cabelo. Ele a agrediu por ciúmes e por causa da roupa que ela usava. Ele a xingou de várias maneiras, mas depois pediu desculpas a ela, aceitou. Apesar disso, ela continua batendo nela e ela continua com ele, talvez por medo. A maior parte da minha infância, eu presenciei meu padrasto batendo na minha mãe. Uma vez ele agrediu ela de uma forma tão brutal. Ele chegou bêbado em casa e começou a gritar e insultar a minha mãe, que estava cuidando de mim, da minha irmã, e ele deu um soco no rosto dela e em seguida agrediu. Pegou um facão e bateu na barriga dela. A minha mãe teve que correr para casa de um vizinho para se proteger. A mãe do meu ex-padrasto foi buscar ele e levou para casa dele. Após isso, minha mãe fez um boletim de ocorrência.
Cada relato foi contado anonimamente pelas nossas alunas e pela comunidade escolar de Valdemar Borges. É um reflexo das vivências, das emoções, dos traumas, narrativas repletas de autenticidade, de dor, de experiências únicas e verdadeiras que ressoam a realidade de cada uma, que tiveram muita coragem em compartilhar suas histórias, construindo um laço de empatia. Que a nossa sociedade esteja pronta para não silenciar esses gritos, tantas vezes sufocados em lares violentos, abusivos. Denuncie. A Lei Maria da Penha é importante ferramenta para a proteção às mulheres que enfrentam violência doméstica e familiar no Brasil. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo violência, é fundamental denunciar. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 180.